professor Felipe Rosal, agora para a nossa questão de número 114 do nosso simulado. E aí essa questão ela é bem interessante porque ela também traz alguns pontos fortíssimos que são cobrados na maioria das provas vestibulares do nosso Brasilzão, que está relacionado à oxidação e redução. Gente, primeira coisa que você tem que lembrar, uma reação de oxidação é uma reação em que o NOx aumenta. Beleza? E aí eu vou te dar uma dica, se aumentou, oxidou. Então, se você olhou para o NOx da espécie química e aumentou, é porque oxidou. E quem oxida é chamado de agente, o quê? É o contrário, redutor. Quem sofre oxidação é chamado de agente redutor. Quando você tem uma diminuição no NOx, você tem uma diminuiu, a dica, se diminuiu, olha a palavra reduziu. Se diminuiu, reduziu, olha as terminações. Então, esse cara é chamado de agente oxidante. É aquele cara que teve uma redução no seu NOx. O NOx diminuiu. E aí outra coisa que eu quero que você fique atento. Lá na química orgânica, existem reações de oxidação de álcools, beleza? E esses álcools, eles podem ser oxidados da seguinte maneira. Vamos pegar o caso do etanol, que é o álcool que a gente tem na nossa questão. Hidrogênio, OH. E aí quando esse etanol ele é oxidado, ele reage com oxigênios nascentes. E esses oxigênios nascentes, eles vão interagir com um desses hidrogênios que estão aqui, ok? E aí ele forma essa segunda hidroxila. Dessa segunda hidroxila, ele sofre uma desidratação. Então ele libera uma molécula de água e vai formar nesse momento um aldeído, C dupla O ligado a H. Perfeito? Quando a gente calcula o NOx do carbono que está ligado à hidroxila, porque foi ele que sofreu a reação de oxidação, a gente percebe o seguinte. Lembra você, gente, que toda vez que você tiver átomos iguais interagindo, não existe diferença de eletronegatividade, é zero. Pelo von CL-Brich, você lembra do von CL-Brich? Quem é o mais eletronegativo entre carbono e hidrogênio? É o carbono. Então, o carbono ele tende a atrair com mais intensidade os elétrons do hidrogênio. Então, ele fica negativo, carbono e hidrogênio positivo. Negativo, positivo, mas entre carbono e oxigênio, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. O saldo de cargas que eu tenho em torno do meu carbono, já que eu cancelo uma negativa com uma positiva, é uma carga negativa. Então, aqui o NOx dele é menos 1. Quando eu olho para o mesmo carbono, só que agora formando um aldeído, porque ele sofreu uma oxidação, eu vejo que é diferente. Carbono, lembrando, gente, que essa ligação aqui é direta com o carbono. Beleza? Então aqui é zero, não tem diferença de eletronegatividade. Mas entre carbono e hidrogênio existe. O carbono é mais eletronegativo, então o lado dele fica mais negativo. Aqui, o oxigênio é negativo, carbono positivo, oxigênio negativo, carbono positivo. Quando eu cancelo uma negativa com uma positiva, o que me sobra é uma carga positiva. Então, se você perceber, quando eu tenho um álcool sofrendo um processo de oxidação, eu percebo uma variação na carga de menos 1 para mais 1. É por isso que o NOx aumentou e se aumentou ele sofreu oxidação. Não esqueça disso porque a gente vai utilizar nessa questão. Pois bem, aqui eu vou fazer um resumo para você. Ele pede para a gente definir quem dentro dessas reações é a espécie que sofreu oxidação, quem é o agente oxidante e qual é a soma dos menores coeficientes inteiros que torna a equação corretamente balanceada. E aí, galera, a gente vai fazer algumas técnicas para que você possa perceber como calcular o NOx dos componentes. E é bem rápido. Lembre-se que você tem cargas positivas e negativas, que são chamadas de NOx, que estão relacionadas à família dos elementos químicos. A exemplo do oxigênio. O oxigênio, o NOx dele é menos 2. Lembrando que a soma de um composto neutro, a soma do NOx de um composto neutro, ou seja, quando é que um composto é neutro? É quando ele tem um número de prótons igual de elétrons. Portanto, ele não é nenhum íon, não é nenhum cátion e não é nenhum ânion. Dentro dessa reação, eu não tenho nenhum composto que não seja neutro. Todos são neutros, todos. Então, o oxigênio é menos 2 vezes 7, dá menos 14. O potássio, que é da família 1A, carga então é mais 1, vezes 2, porque são 2 átomos de potássio, mais 2. Como o composto é neutro, a soma das cargas positivas e negativas ao todo tem que ser zero.
qual é o número que somado a mais 2 anula o menos 14? Mais 12, né? Dividido por 2, porque são 2 átomos de cromo, fica quanto? Mais 6. Dica: toda vez que você tiver o SO4, o NOx do enxofre é mais 6 e do oxigênio é menos 2. Beleza? Então você já pode ir em todos os outros compostos. Ó. Qual é o do enxofre aqui? Mais 6, do oxigênio menos 2. Olha aí, enxofre e oxigênio. Mais 6 e oxigênio menos 2. Perfeito? Hidrogênio, qual é o NOx do hidrogênio? Mais 1, né? O NOx do hidrogênio é mais 1. Está lá na tabelinha de NOx. Aí a gente vai aqui para o potássio. Qual é o NOx do potássio? É mais 1 também. Tranquilo? O NOx do potássio vai ser mais 1. Perfeito? Qual é o NOx do oxigênio na água? Menos 2. Menos 2 vezes 1, porque eu só tenho um átomo de oxigênio. Menos 2. Qual o número que somado a menos 2 desses tudo igual a 0? Para deixar o composto neutro? Mais 2. Mais 2 dividido por 2, mais 1. Então, é sempre essa dica. A gente sobe multiplicando pelo índice e desce dividindo. Perfeito? E aí, qual é a observação que eu quero fazer para vocês? Qual é o NOx do crômio aqui, professor? Gente, basta você descruzar, né? O crômio, ele sai daqui, ó. O que é índice de um vira expoente do outro. Então, o NOx do crômio é mais 3, perfeito? E aí você tem que lembrar, esse cara aqui, ele é o etanol, ele é um álcool. E a gente acabou de fazer a reação de oxidação dele, né? O carbono, ele era menos 1, ó, esse carboninho aqui, ele era menos 1, e aí esse carbono, ele virou quanto? Mais 1, perfeito? E aí a gente já consegue comparar quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. Por exemplo, o crômio ele era mais 6, comparando o crômio dos meus reagentes com o crômio dos meus produtos, vejo que ele é quanto? Mais 3. Então, se o NOx diminuiu, ele sofreu um processo de redução. Então, ele é chamado de agente oxidante. Perfeito? Chamado de agente oxidante. E aí eu olho para qual foi o outro que mudou. Será que o potássio mudou? Não, o potássio é mais 1 nos reagentes, ele é mais 1 nos produtos. O enxofre não mudou, beleza? O oxigênio não mudou. O NOx dos hidrogênios não mudou. Quem mudou foi o NOx do carbono, ok? Veja que o NOx do carbono era menos 1 e ele passou a ser quanto agora? Ó, mais 1. Então, se aumentou o NOx, a reação é de oxidação. Se a reação é de oxidação, ele é chamado de agente redutor, ok? Agente redutor. Gente, só para a gente poder fazer o balanceamento da nossa reação, a gente faz o balanceamento por oxirredução, beleza? A gente faz o balanceamento por oxirredução. O que é o balanceamento por oxirredução? É você calcular a variação de elétrons, né? Nesse caso aqui, qual foi a variação de elétrons? É sempre pegar o maior menos o menor. Qual foi o maior? É 6 menos 3, né? É sempre o maior menos o menor. O maior foi 6, depois ele foi para 3. Isso daqui dá quanto? Dá 3. Só que, por regra de balanceamento por oxirredução, o próximo passo que eu tenho que fazer é multiplicar essa diferença de elétrons pela maior atomicidade do átomo comparado. Então, eu estou comparando este crômio com este crômio. Quem tem a maior atomicidade? A atomicidade dos dois é a mesma. A atomicidade nada mais é do que o íon que está aqui, ó, 2. Beleza? Então, eu multiplico por 2, que ao todo dá quanto? 6. Faço a mesma coisa para o meu outro componente, gente. Ó. Faço a mesma coisa para o meu outro componente. Se você perceber, a variação de elétrons é o maior menos o menor. 1 menos 1, que dá quanto? 2. Qual é a atomicidade maior? Os dois carbonos que eu estou comparando, gente, é igual a 1, né? É igual a 1. Então, pronto. Posso simplificar esses dois valores? Posso. Aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 1. E olha a dica. Se o lado dos reagentes tivesse mais membros, eu deveria inserir todos os coeficientes do lado dos reagentes. Mas como o lado dos produtos tem mais membros, eu vou colocar um do lado dos reagentes e um do lado dos produtos. Regra de balanceamento por oxirredução. Então, esse 3 que é índice, que é o valor que eu encontrei para o K2CrO4, eu vou utilizar, na verdade, para um outro componente. Lembra que você tem que inverter esses valores, ó. Você tem que inverter esses valores. O que é o valor que eu descobri para um componente, eu vou utilizar no outro. Então, esse 3 que eu utilizei, deixa eu ver, isso. O 3 que eu utilizei para o K2CR2O7, eu vou utilizar aqui, ó. Beleza? Ah, professor, mas esse 3 você encontrou para o K2CR2O7. Isso é verdade, encontrei para ele.
mas eu tenho que inverter e utilizar no outro membro. Tenho que inverter e utilizar na outra substância. O valor 3 eu encontrei para a substância que sofreu a redução, mas eu utilizo ele como coeficiente da substância que sofreu a oxidação para poder equilibrar a quantidade de elétrons transferidos. Do mesmo jeito, esse valor 1 eu encontrei para a substância que sofreu a oxidação, mas eu vou utilizá-lo como coeficiente da substância que sofreu a redução. Beleza, está aí. E o resto eu vou balancear por tentativa. Pelo método das tentativas, gente, se você for analisar bem, se você for bem analisar, você vai perceber, professor, o que é o método das tentativas? Gente, o método das tentativas é você ir ajustando a quantidade de átomos de hidrogênio, a quantidade de átomos de oxigênio, até o número de átomos dos meus reagentes ser igual ao número de átomos dos meus produtos. Então, para que nós possamos fazer isso, observe. Vou começar sempre pelos metais, né? Metal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio, carbono, hidrogênio e por último oxigênio. Quem são os metais que nós temos aqui nos reagentes? Eu tenho potássio, tenho 2 potássios nos reagentes, tenho 2 potássios nos produtos, está balanceado. Tenho dois crômios nos reagentes e aqui também, ó, tenho 2 crômios nos reagentes, Cr2, né? E aí depois disso eu vou para o ametal, que é diferente de quem? De carbono, hidrogênio e oxigênio, que é o enxofre. Perceba que nos reagentes, olha interessante, ó, nos reagentes eu só tenho um enxofre, mas nos produtos eu tenho quantos? Tenho 3 vezes 1, 3, e ainda tenho mais um enxofre daqui, ó, então são 4. Então, para deixar todo mundo igual, eu coloco um 4zinho aqui na frente, bonitinho, porque ele fica 4 vezes 1, 4. Então, o número de átomos de enxofre dos reagentes tornou-se igual ao número de átomos de enxofre dos produtos. Depois disso, eu vou para os átomos de carbono. Professor, eu tenho quantos átomos de carbono? Deixa eu aqui, ver se eu tenho mais algum aqui para balancear. Não, tenho não. Eu tenho quantos átomos de carbono nos reagentes, professor? Nos reagentes, gente, observe que a gente tem um átomo de carbono, 2 átomos de carbono. Mas nos produtos, professor, eu tenho quantos átomos de carbono? No caso dos produtos, nós temos o seguinte. Nós temos, ó, 1, 2 carbonos. Só que eu vou multiplicar esses 2 carbonos por 3, beleza? Então a gente vai ficar com 6 átomos de carbono. Para deixar todo mundo igual, o que eu vou fazer? Coloco um 3 aqui na frente, ó. Porque esse 3 ele vai multiplicar esses 2 carbonos que estão aqui. Então nesse composto ao todo eu tenho 2 carbonos. 3 vezes 2, 6, balanceou. Se eu for pegar a quantidade de hidrogênios, veja que eu tenho 4 vezes 2, 8 aqui de hidrogênio nos meus reagentes. Só que eu ainda tenho esse cara. Esse composto ele tem 3, 4, 5, 6. 6 só nele. Só que são quantos mols? 3. 3 vezes 6, 18. Mais os 4 que estão ali, 18, 19, 20, 21, 22. Beleza? Para deixar todo mundo igual, você multiplica esse carinha aqui da água, ó, por 7, beleza? E aí quando você for somar o número de hidrogênio dos meus reagentes e comparar com o número de hidrogênio dos meus produtos, você vai ter exatamente a mesma quantidade. E aí você está automaticamente também tornando o número de átomos de oxigênio dos meus reagentes igual ao dos meus produtos, beleza? E aí ele pergunta, ó, deixa eu ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, perfeito. Então, se você for fazer esse cálculo, ele pergunta o seguinte, qual é a pergunta que ele faz aqui? A pergunta que ele faz é, a espécie que sofreu oxidação, o agente oxidante e a soma dos menores coeficientes inteiros que tornam a equação balanceada são, respectivamente. Gente, quem foi que sofreu a oxidação aí? Olha só, a oxidação quem sofreu foi o carbono. Então, o carbono quem sofreu a oxidação. Então já elimino, tchau, tchau, tchau. Quem foi, aí ele ainda pergunta, quem é o agente oxidante? É quem sofre a redução. Então é o K2Cr2O7, beleza? K2Cr2O7 é quem sofreu a redução, então ele é chamado de agente oxidante. Então a gente fica entre a letra A e a letra B. Quando a gente soma os nossos coeficientes, a gente obtém quanto? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, ó, quando a gente soma os menores coeficientes que estão aqui na frente, 1 mais 4 mais 3 mais 1
mais 7, mais 3, mais 1, a gente vai encontrar quanto? 20, beleza? 1, mais 4, mais 3, mais 1, mais 7, mais 3, mais 1, dá quanto? Dá os 20 que a gente quer, né? Ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, beleza? Então a alternativa correta, letra A. Ok? Essa daqui foi mais demorada, a gente tem um limitezinho de tempo para poder fazer, mas ela é um pouquinho mais demorada, ela precisa de um raciocínio maior, mas eu espero que tenha ficado claro. Chega todo mundo, até a próxima, valeu!